E aí, eu queria fazer alguns comentários aqui a respeito do que aconteceu com o cachorro Orelha lá em Florianópolis. Eu não ia fazer um vídeo assim, até porque eu não gosto de ficar tirando sangue de pedra, esses assuntos que estão muito hypados, que todo mundo tá falando. Mas eu acho que tem uns comentários interessantes pra gente pensar aqui, algumas ideias, né? Primeiro que eu já vi por aí gente fazendo o diagnóstico desses meninos, né? Esses 4 adolescentes. Não dá pra fazer diagnóstico assim, né? O que a gente pega é uma análise por cima, né? A gente traça perfis, assim, baseado no nosso conhecimento. Mas diagnóstico é forçar um pouquinho a barra, né? Claro, obviamente, eu acho que até o senso comum entende que esse tipo de comportamento vai para um lado bem sombrio, vai para um lado bem obscuro, né? Pro lado da violência, da crueldade, do sadismo. Mas eu acho muito preguiçoso e muito reducionista a gente dizer que eles são psicopatas, né? Primeiro que esse termo, eu sempre, para mim, eu digo, baseado no que eu venho estudado, é um termo um pouco, me parece muito, ligado a uma ideia comercial do cinema norte-americano, da cultura norte-americana, da ideia de psicopata, aquele ser que não tem emoção. E mais do que isso, né? Quando a gente traça essa ideia, né? A gente traz essa ideia de psicopata, a gente está sempre reduzindo isso ao sujeito, né? Ao indivíduo ali. A gente está individualizando uma questão que não é só individual, né? Como pode o encontro de 4 psicopatas se encontram para fazer isso, né? Que coincidência, não é? A questão é que não existe coincidência. A gente precisa abrir isso para uma questão mais ampla. É uma questão que envolve, claro, a família, mas envolve também a cultura, né? Porque daí também vira um caminho um pouco fácil também, reducionista, que é dizer esses pais são os culpados. É óbvio que eles são responsáveis, óbvio, né? Óbvio que eles são responsáveis. Mas eu me pergunto, né? O que possibilita o encontro desses 4 supostos psicopatas? O que possibilita, né? A gente pode pensar talvez no CEP deles, a gente pode pensar talvez na classe social deles, a gente pode pensar nos afetos que movem eles e a família deles de acordo com ideias que estão no campo político e cultural. Será que a gente pode brincar por aí? Porque eu já vi postagens aí dizendo que eles vêm de um colégio cristão, já rastrearam o perfil deles e vê ali que eles estão de certo lado político, né? E essa história me fez lembrar muito daquele indígena, o Galdino, né? Que foi queimado vivo por aqueles playboys que disseram que só queriam se divertir, né? Daí eu fico pensando na desumanização, mas não na desumanização, que eu acho que isso também é um pouco pobre, mas eu fico pensando em você considerar o outro inferior, vem a questão da superioridade, né? Vem a questão do humano ser superior ao animal, o cachorro, o branco, o rico ser superior ao indígena. Daí a gente entra numa questão também relacionado à história, né? Ao longo da história, como os indígenas foram tratados. Na nossa sociedade, quem tem o privilégio de cometer esse tipo de crime sem ser punido? Daí tem outra questão também que eu acho muito complicada e muito ampla, que é a questão da punição, né? Em primeira instância, eu não sou punitivista, né? Não acredito que as coisas se resolvam só com punição, porque esse caminho é um pouco perigoso, né? A punição vira sadismo e barbárie muito facilmente também. A gente entra na questão da redução da maioridade penal. São adolescentes. O que vai acontecer com essas crianças, com esses caras, com esses assassinos, né?
E a gente vai alimentando uma coisa que também é muito perigosa na nossa cultura, em cima dessa ideia de redução de maioridade penal, porque assim, nesse caso, a gente está falando de meninos brancos ricos. Agora, quem no Brasil, todo dia, diariamente, agora, nesse momento, está sendo perseguido pela polícia? São jovens brancos e ricos? Será que se a gente for na Fundação Casa, lá onde menores infratores estão, né? Onde menores infratores estão, será que a gente vai encontrar meninos brancos de famílias abastadas? Para onde que isso vai, né? É a mesma ideia de achar que o que resolve criminalidade, o problema do crime no Brasil, é ter mais presídio. Então, o buraco é muito mais embaixo e o debate é muito mais amplo. Eu acho, eu acredito, eu defendo que eles devem ser punidos sim. Mas em que termos? Né? Como vai ser essa punição? Eu não tenho essa resposta. Obviamente, eu como uma pessoa que gosto muito de animais, tenho meus cachorros, eu fico indignado, né? Aquela parte mais selvagem quer vingança, né? Mas a gente está alimentando também a barbárie quando a gente passa por esse lugar, sabe? E é perigoso, porque não termina aí. Porque isso daí vai dar asas para outros tipos de discursos de punitivismo e de racismo, se a gente pensar. Então vão reduzir a maioridade penal, tem que reduzir, como se a ameaça de punição impedisse crimes de acontecerem, né? A gente volta para aquela ideia também do estuprador e do pedófilo, né? Como se a castração química fosse a solução para isso. E não é. A gente está falando de problemas estruturais. No caso aqui da misoginia, né? Da castração química. E no caso desses meninos, a gente está falando de racismo, lutas de classe, né? Porque, de novo, esses assassinos do Orelha, eles são ricos, brancos. Mas para que lado a corda vai arrebentar se a gente reduz a maioridade penal? E o que a gente faz com o nosso sistema carcerário hoje, que já é superlotado? E muitos que estão lá não tem nem julgamento, não foram nem condenados de fato. E eles têm um CEP e uma cor específica. Agora imagina se a gente, do jeito que a nossa cultura odeia jovem pobre, imagina o quanto de injustiça ainda a gente não vai cometer mais, né? Então são dois pontos que me pegam aí nessa história, né? Primeiro, essa ideia de reduzir esses adolescentes a um diagnóstico, ao estigma, ao estereótipo de psicopata. Não que eles não, provavelmente, vou me arriscar aqui, eles devem ter uma estrutura perversa, mas a gente não sabe. A gente não sabe porque são 4. E essa outra questão da maioridade penal, da punição, né? Então assim, a gente fica com os afetos, as emoções inflamadas nesse tipo de situação, mas é muito fácil a gente cair num discurso fascistoide, né? Me parece. Então é isso. Não venho aqui trazer respostas, mas venho trazer pontos.